Muito boa noite, pessoal. Aqui é o Ronildo Souza com mais uma videoaula. E hoje é no som de Serial Fadal que a gente inicia aí a nossa videoaula, ok? Então, deixa eu só pausar a música. Boa, mas atrapalha, né? Então vamos lá. Na videoaula passada, eu expliquei para vocês o conceito de classe, né? Falei para vocês que classe é uma estrutura estática e que dá, né, um modelo a um objeto. Ou seja, aqui eu expressei os conceitos através da classe pessoas, né, que é constituída de atributos nome, idade e altura, e das funcionalidades ou métodos, né, que é o crescer e envelhecer, ok? Hoje vamos instanciar essa classe, criar um objeto dessa classe para a partir daí podermos utilizar essa estrutura estática, né, realmente no programa. Então eu vou criar aqui abrir aqui um novo arquivo PHP, apagar o conteúdo HTML, vou salvar como programa.php, que vai simular a nossa aplicação. Vou dar um include na nossa classe, pessoa.class.php. Veja que a nossa classe já foi incluída ao programa. A partir desse momento eu posso criar instâncias dessa classe, né, para poder trabalhar com a classe pessoa, ok? Essas instâncias serão referências ao objeto da classe pessoas. Até esse momento eu tenho apenas um código estático aqui. Quando eu crio uma instância da classe pessoa, eu vou lá na memória do computador e reservo espaços, né, para os atributos e métodos da classe pessoa, ok? Então eu vou criar uma instância pessoa 1 recebe new pessoa. Vejam que aqui eu criei uma variável de referência ao objeto da classe pessoa, ou o objeto em si. Tranquilo? Então vamos dar continuidade. Ao observar aqui, escrevi errado, pessoa 1, ela tem, a partir de agora, a variável pessoa 1, né, o objeto pessoa 1, tem todos os atributos, né, aqui em verde, e funcionalidades, né, e métodos da classe pessoa. Então aqui ele tem a altura, tem a idade, tem o nome, né, tem o crescer e tem o envelhecer. Então aqui nós temos uma classe, né, e aqui nós temos um objeto da classe pessoa, ok? Então a partir desse objeto eu posso acessar todos os atributos e funcionalidades dessa classe. Então vejamos, essa pessoa 1, eu posso definir um nome para ela, né, que seria aí um atributo, uma característica da pessoa. Vou colocar meu nome, Ronildo Souza. Ainda assim eu posso definir uma altura para a pessoa 1, que seria de 1,70, por exemplo. Ainda assim eu poderia adicionar a idade da pessoa 1. Seria de 20 anos. Ok? Então, se eu mostrar os dados dessa pessoa aqui na tela, dados, aqui eu vou jogar o nome da pessoa, pessoa 1.nome, colocar 2 pontos e um br, para dar a quebra de linha. Eu colocar a idade, né? Pessoa 1.idade,
Vou copiar aqui para ser mais rápido e vou colocar a altura da pessoa, né? Pessoa 1 ponto altura, e vou executar esse programa, ok? Então vou aqui no meu navegador, vou colocar localhost barra op, né? E aqui eu vou executar o meu arquivo programa. Nesse momento, só fazer algumas alterações aqui. Olha o que aconteceu. Eu coloquei aqui, eu mostrei dados de pessoa 1.nome, né? E aqui mostrou Ronildo Souza, porque eu defini aqui pessoa 1 nome, o nome da pessoa 1 eu defini como Ronildo Souza. E ele mostrou a idade e a altura, ok? Se eu usar alguma dos métodos aqui da classe pessoa, por exemplo, o método crescer, eu posso usar da seguinte forma: pessoa 1 ponto crescer. Vejam que o método ele exige que você informe quantos centímetros a pessoa cresceu. Então eu vou colocar que a pessoa cresceu, por exemplo, 20 centímetros, né? E vou mostrar novamente os dados dessa pessoa na tela, ok? Então vou colocar mais um BR aqui para dar mais uma quebra de linha. Então, depois de crescer, então aqui Ronildo Souza, né? Tinha 20 anos e 1,70 m. Dados de Ronildo Souza depois de crescer. Então aqui a idade continua 20 anos e como ele cresceu 20 centímetros, passou para 1,90 m. Posso usar também, da mesma forma, o meu método da classe pessoa, que é o envelhecer. Ainda podemos observar que o método envelhecer exige que você passe a quantidade de anos que a pessoa envelheceu. Então aqui eu vou colocar 1 ano, por exemplo, e vou mostrar novamente o valor, os dados da pessoa na tela. Depois crescer e em então vamos lá. Aqui vejam bem, quando eu só atribuí os valores, né, as características de Ronildo Souza, ele mostrou, né, e requisitei essas características. Eu tenho aqui na minha tela as características normais. Após utilizar uma ação, que foi a ação de crescer, né, que cresceu 20 centímetros, então a altura foi alterada de 1,70 para 1,90, ok? E os dados de Ronildo depois de crescer e envelhecer. Então, envelheceu 1 ano, né? Ele tinha 20, passou para 21. E a altura continuou 1,90, que foi quando ele cresceu nesse momento aqui, ok? Então, o conceito de classes e objeto é justamente isso: você poder criar uma instância da classe, né, que é essa parte estática, transformando ela numa entidade dinâmica, né? Ou seja, a partir do momento em que você instancia a classe pessoa, você está carregando para a memória do computador, né? Está reservando lá memória, tanto para os atributos como para os métodos da classe pessoa, ok? Então é basicamente essa forma. Acredito que seja a forma mais simples de expressar isso. E com o decorrer do curso, a gente vai, das videoaulas, na verdade, a gente vai
continuar, né, sempre a utilizar objetos, a utilizar classes, e eu acredito que esses conceitos vai se fixando melhor. Tá ok? Então até mais, uma boa noite.